together, yeah. Come together. Come together, yeah. Come together, come together, come together, come together right now over me. Juliana Paim, cara, que massa! Adorei! Descobrimos isso através de redes sociais, tá? Indicações e mais indicações, é isso que funciona. Acho muito legal quando isso acontece aqui no Metrópolis. Aí chegou a Juliana junto com os meninos, engrandecendo ainda mais. Cheguei aqui, trouxe eles aí, Diogo Cunha, Deco Machado, obrigada aí pela honra. Simbora. Vamos ficar aqui durante um tempo, viu, minha gente? Olha só, você do outro lado, bem-vindo! Nosso Metrópolis Pernambuco começando para você nesta terça-feira, com energia boa, que tem que ser sempre, né? Mês de setembro já chegou praticamente, vamos pensar só em coisas positivas, né? Desejar coisas boas também, respirar fundo e tocar esse barco para frente. A gente está aqui todos os dias, segunda, sexta, 4h30 da tarde, sempre levando alguma coisa diferente para você em relação à cultura. Você faz, ai, que massa, Valesca. Pois é, né? Um desafio para a gente também, viu? Então, todos os dias a gente leva um pouquinho de literatura, a gente leva música, né? Música autoral, música diferente, né? Bandas que estão surgindo cada vez mais, que querem um espaço, cheguem aqui no Metrópolis, né? Teatro, cinema, vê quanta coisa boa acontecendo aqui na nossa cidade. A gente mostra isso para você com o maior orgulho, viu? Pois é. Sem contar que a gente também aparece no canal 22.1, Recife, região metropolitana, Facebook, você entra lá, compartilha, fala com a gente, deixa o seu recado, a gente tá aqui para isso, ó. Um cheiro para vocês. Aliás, tá rolando uma promoção bem interessante no nosso Instagram, tá? Programa Metrópolis PE, curte a foto, segue também o Instagram da TV Nova Nordeste e lá você pode ganhar um par de convites para uma peça que vai acontecer sexta-feira. Perde tempo não, sexta-feira que vem a outra. Não, no final de semana. Tá louca a apresentadora, mas é isso. É assim, funciona dessa forma. É Valesca, fazer o quê, né? Caruaru, um cheiro pra você, canal 31.1. Garanhuns, canal 25. Vocês moram no coração, tá? Fora a Juliana Paim com esses meninos, para poder abrilhantar ainda mais o nosso programa, tem cinema, né? Também a gente vai falar sobre o DVD da Flamboyant, que eles gravaram nesse último final de semana, com grandes participações, a gente fala daqui a pouquinho. E tem o Mr. Elvis. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo! Muito obrigado pelo convite, uma boa tarde a todos os ouvintes. Há quanto tempo que você é fã do Elvis? Então, Elvis, ele entrou na minha vida de forma... quando eu tinha 11 anos, e foi uma coisa que nunca mais saiu. Eu sou apaixonado 11 anos? 11 anos de idade. Nossa! E eu sou apaixonado pelo rock. Porém, eu nunca pensei que eu poderia, um dia, usar o nome de Elvis Presley para fazer algum trabalho. Porque realmente é um... Você nunca pensou nisso, não? Não, porque era um artista muito longe, eu acho que dos meus projetos de vida, entendeu, Valesca? Porém, quando eu comecei a estudar teclado, piano, no caso, na época, foi uma coisa realmente que me chamou bastante atenção, a voz do Elvis. E aí eu toquei Love Me Tender, foi a primeira música que eu aprendi a tocar. Só. E aí eu me apaixonei, a professora disse, nossa, cante Elvis, bote mais Elvis. Eu tinha umas bandas de rock, pop rock que a gente fazia. E aí o pessoal sempre falou, poxa, bota uma do Elvis, a gente botou It's Now or Never, depois botou Suspicious Mind. E daí eu digo, eu não quero mais nada, eu só quero Elvis. Só quer Elvis agora. Então foi uma coisa que assim aconteceu desde os 11 anos de idade e nunca mais saiu da minha vida. Como é que você foi se aproximando cada vez mais? Né? Porque a gente fala, eu gosto do Elvis, eu faço esse, né, vamos dizer assim, eu sou cover do Elvis e tudo mais, mas a gente sabe que tem trejeitos, né? Tem impostação de voz. Você tem que analisar muito bem essa pessoa que você gosta muito para poder chegar o mais perto possível, né? Perfeito, Valesca. No primeiro momento, realmente foi a questão vocal, né? Tá. Quando eu me identifiquei com um tom de voz grave, que é o tom do Elvis, e aí, como eu falei, que a professora incentivou bastante. Em segundo momento, eu tentei estudar a figura Elvis Presley, e o que eu me apaixonei foi pelo fora do palco. Elvis era uma pessoa fantástica, maravilhosa, fora do palco. Ele veio de uma origem muito pobre, muito humilde, sim, entendeu? Um cara branco, bonito, com a voz gato, maravilhoso. Bonito é você. Obrigado. Ele é gato. Ele era espetacular. Gato, espetacular. Concordo com você. Inclusive, então, assim, eu realmente
eu me apaixonei mais pelo artista fora do palco do que dentro do palco. Sim. Então, eu digo, poxa, o cara é perfeito. E para aquela época, ele revolucionou muita coisa. Exatamente. Né? Muitas pessoas dizem que é o pai do rock. Que realmente é o pai do rock. É a origina do blues, do jazz, né, de muita coisa lá de trás, dos negros americanos. Porém, Elvis foi o cara que identificou o rock e salvou para o mundo, né? Engraçado, sempre tem pessoas que a gente, que evidentemente que se destacam em um movimento musical muito grande, que viram ícones, né? O Elvis com o rock, o Michael Jackson com o pop, né? que é uma coisa assim fora do comum. E você né? sabia, não sei se você sabe, né? O Michael Jackson era o maior fã do Elvis Presley. Nossa. E ele começou a imitar os trejeitos do Elvis. Inclusive, tem vários vídeos no YouTube interessantes que mostram a dança do Michael, as roupas do Michael, porque ele era fã do Elvis. Inclusive, ele casou-se com a Lisa Marie, que é a filha... Que é a filha do Elvis, exatamente. Presley. Olha, a paixão ali foi além, viu? Isso. Vamos cantar, então? Vamos nessa? Venha pra cá que o palco é seu, o palco do Metrópolis. Vamos fazer um ao vivo com os meninos? Posso aproveitar agora a eu Ju já aqui? Gostei disso aí, Posso fazer isso ao vivo com os meninos? Adoro! Vamos lá, pessoal. Vamos fazer um Blues Sweat Shoes? Pra nessa? I was one for the money, two for show, three get ready. No can go without you. Step in the Blues Sweat Shoes. You can do what I see, but I like my Blues Sweat Shoes. Knock me down, step on my face, slander my name all over the place. Do anything I want to do. One honey, hello, we're love and don't you. Step in the Blues Sweat Shoes. You can do it the same, but I like my Blues Sweat Shoes. One more time, two. It's rock and roll. You can burn in my house, steal in my car, I drink my life for one fruit jar. Do anything I want to do. One honey, hello, we're love and don't you. Step in the Blues Sweat Shoes. You can do the same, but I like my Blues Sweat Shoes. Say, come on, Blue. So blue suede shoes. So blue suede shoes. The blue suede shoes. The blue suede shoes. You can do it the same, but I like my blue suede. Obrigado, menino. Ah, rapaz, o programa quando tem uma banda é demais, né? Ô, coisa boa! Pensa no negócio que eu gosto. Tudo no improviso, viu? Tudo no improviso. Eu adoro essas histórias. Vale Mas ressaltar. as coisas só acontecem assim, né? Verdade. No improviso. Isso é Ao muito vivo, bom, né? ao vivo. Depois a gente conversa aqui pra gente remontar uma banda padrão. É conversa essa história. Tô dentro. Agora, me diz uma coisa. Você tem algumas combinações numerológicas, é isso? Entre você e o Elvis? É isso mesmo? Curioso isso, né? Na verdade, eu nasci no ano que o Elvis morreu. Eu não sou encarnação porque eu nasci um pouco antes. Isso é sério? Ele morreu em agosto, eu nasci em maio. Eu tenho 41 anos. Fazer 41 anos que o Elvis partiu do corpo físico. E assim, meu filho, quando eu tiver 42, vai ter 9 anos. Minha esposa tem 10 anos a menos do que eu. Tem umas numerologias meio estranhas. E aí, tô com no ano medo, que hein? vem, em 42 anos de vida meu, Hã? no dia 16 de agosto, eu vou estar dentro de um hospital. Eu vou ficar dentro do hospital guardado, porque eu tô com medo de acontecer alguma coisa comigo. gente. Para que esse negócio tá ficando. Para com isso, pelo amor de Deus. Tem umas curiosidades também muito interessantes. Eu não sabia, o Elvis tinha um irmão gêmeo. Teve um irmão gêmeo que morreu logo Exato. no nascimento? Exato. Ele teve um irmão gêmeo que morreu no nascimento, né? No nascimento, Dona Gladys perdeu, foi o primeiro a sair, depois foi o Elvis. E aí ele já nasceu morto. E Elvis, diz a lenda que Elvis ganhou a força dos dois. Gente, agora imagine dois Elvis daquele jeito. Porque se um já era um absurdo, imagine esses dois. Imagine beleza. Imagine aquela coisa. É verdade, era maravilhoso. O cantor também era faixa preta em karatê? Sim. O Elvis, ele desenvolveu, né, algumas situações. Ele gostava de um esporte muito que era o karatê, né? Inclusive, o karatê, para ele, foi uma coisa que atrapalhou um pouco no final, porque a Priscila, que era a atual esposa dele, largou ele pelo karateca, professor deles. Como é
Como é isso? É. Isso é sério? Pois é, isso é muito sério, isso está na história. E assim, a gente sabe que o Elvis ele era um cara fantástico, maravilhoso, porém realmente ele estava muito fora naquela época, ainda hoje, infelizmente, a gente tem uma sociedade muito machista. Então o Elvis tinha várias esposas, ele ia para Las Vegas e tal. Várias esposas não, várias mulheres que ele... Vários crushes. É, hoje, traduzindo para o hoje, termo atual, vários exatamente. crushes, né? E aí a Priscila realmente se sentia um pouco só, e aí esse karatê que ensinou ao Elvis, o professor do karatê, realmente eu não me lembro o nome, ensinou a Priscila também, terminaram que ficaram juntos e foi um dos motivos também da separação do casal. Casar com músico não é fácil, não. Não. É um caso difícil. Bem difícil. É o seguinte, a gente vai para intervalo. No próximo bloco tem mais Mr. Elvis para você, tem mais Juliana, tem cinema, também tem Flamboyant, Lua Marte, tem muita coisa boa. Sai daí não, essa energia boa que a gente está emanando para você aí do outro lado é o nosso Metrópolis Pernambuco. É rapidinho.